Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem intitulada O Reino de Deus e a Vontade de Deus. O que é necessário para estabelecer um país? Para se tornar um país independente, a Coreia deveria ter seu próprio presidente, terra e povo. Cada país pode ter sua própria ideologia, como democracia, imperialismo, socialismo e comunismo. No entanto, quando se trata da organização de um país, todo país precisa de um governante, um povo e uma terra. O reino de Deus vem a nós quando Deus habita entre nós como o governante. O mundo atual consiste no mundo visível e no mundo invisível, nos bastidores. No mundo visível é Coreia, Japão, China, Taiwan, Filipinas, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, França e outros mais. No entanto, o diabo está no controle do mundo visível. Através dos desejos do homem pecador, a concupiscência dos seus olhos e a soberba da vida, o diabo reina espiritualmente sobre todos os países. Podemos perguntar, como ele nos controla? Agora, estamos desfrutando de liberdade e independência. Mesmo que agora estejamos vivendo sob uma ilusão como essa, somos manipulados pelo diabo pelas nossas costas. Esse é um problema sério. Podemos resistir facilmente se percebermos que o diabo nos manipula, mas o diabo invisível está constantemente ao nosso redor e coloca tentação, ganância, ódio, conflito e maus desejos em nós. Quando Adão caiu, ele foi degradado à escravidão do diabo. Desde então, o diabo dominou o mundo. 1 João 3,8 diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Os seres humanos foram governados pelo diabo e se tornaram o reino do diabo. E todas as pessoas são seus súditos. 1 João 5,19 diz: o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Diz que o mundo inteiro é sob o controle do diabo. João 8,44 diz: você pertence ao seu pai, o diabo, e você quer realizar o desejo de seu pai. Ele foi um assassino desde o início, não segurando a verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua língua nativa, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo tem enganado e desencaminhado as pessoas desde o início. Ele sempre fica no caminho de um indivíduo e perturba uma família, toda a sociedade e uma nação com grande confusão. 2 Coríntios 4,4 diz: o Deus dessa era cegou as mentes dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Através do ateísmo, filosofia, ciência humana, xamanismo e crenças diversas, o diabo cegou as mentes dos incrédulos para impedi-los de ver Jesus Cristo, a luz da glória de Deus. A Bíblia diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus veio à terra e disse em Mateus 4,17. Desde então, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O próprio Jesus trouxe o reino de Deus para nós. Quando Jesus foi ferido na cruz e derramou seu sangue para pagar todas as nossas dívidas, a porta do céu foi aberta. Através de Jesus, podemos entrar no reino de Deus. Ele carregou nossos pecados e experimentou uma morte terrível na cruz. O diabo o odiou tanto que ele decidiu destruir Jesus completamente e o crucificou. Mas foi um ato suicida definitivo. Ele matou um inocente. O homem inocente teve de sofrer uma dor extrema. Jesus veio para pagar a dívida do pecado, mesmo sendo inocente.
Portanto, o diabo deve pagar a dívida de matar o inocente Jesus. Por causa de seu sacrifício, todo aquele que crê no sangue de Jesus pode ser perdoado e salvo, tornar-se o povo do céu e o reino de Deus virá sobre eles. Mateus 12:28 diz: mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus vem sobre vocês. O reino de Deus vem para expulsar o diabo e os demônios, e a glória de Deus se manifestará. A salvação está muito além da nossa capacidade de pagar a dívida do pecado. No entanto, Jesus já resolveu isso para que possamos ser salvos pela graça sem pagar nada. Mesmo que tenhamos pecado e continuemos pecando, somos miseráveis e merecemos ser abandonados. Podemos ser salvos somente se crermos em Jesus. Não importa se somos dignos ou inúteis, instruídos ou ignorantes. Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para o reino de Deus pelo sangue de Jesus. Até agora, éramos pecadores e súditos do diabo. Assim que reconhecemos Jesus como nosso Salvador, o Pai nos livrou do domínio das trevas pelo sangue de Jesus. Depois disso, Ele nos moveu para o reino do seu Filho amado e nos selou pelo Espírito Santo para que sejamos povo do reino de Deus. O mundo inteiro está passando por uma guerra espiritual extrema agora mesmo. O diabo está espalhando um espírito de tentação pelo mundo para cegar as mentes dos incrédulos, para que não ouçam o nome de Jesus, arrependam-se e vão à igreja. Mas o Espírito Santo impressiona as pessoas, faz com que elas se arrependam, abrem seus olhos para crer em Jesus como seu Salvador e o salva pelo seu sangue e quer selar todos eles. O reino do diabo e o reino de Deus coexistem no mundo de hoje. O diabo está disposto a correr qualquer risco para se defender. Deus também faz tudo o que pode para nos salvar através do Espírito Santo e sua igreja. Ele evangeliza através de nós, envia missionários e nos faz orar por eles e apoiá-los financeiramente. João 10:10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O diabo pretende nos roubar, matar e destruir, mas Jesus quer que tenhamos vida plena e desfrutemos da felicidade eterna. Em segundo lugar, a Bíblia nos diz para orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Sua vontade será feita na terra como no céu. Isso significa que a vontade de Deus para nós já está feita no céu. A vontade celestial também deve ser feita em um indivíduo, uma família, uma sociedade, uma nação e o mundo. A Bíblia nos mostra que a sua vontade já foi feita no céu. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra e tudo entre eles foram feitos no princípio por Deus. Não podemos criar um novo sol ou terra. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão foram criados por Deus no início. Deus fez milhões de galáxias e todas as plantas e até mesmo vermes e insetos. Não podemos fazer nem mesmo um pequeno inseto ou planta por nosso poder. Deus já criou perfeitamente nosso mundo material no princípio. Jesus completou nossa salvação. Depois de ter sangrado e sofrido por 6 horas na cruz, Jesus finalmente gritou: está consumado, e ele morreu. Não podemos acrescentar ou tirar do que Jesus realizou. Nada pode ser acrescentado à salvação de Jesus para nós. Ele terminou completamente. Há apenas uma condição de fé: que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já está feito. Não devemos adulterar sua obra consumada.
Quando uma filha entra na cozinha para ajudar a mãe a se preparar para uma festa, sua mãe diz: "Não toque em nada, já preparei tudo." Se ela insistir em ajudar sua mãe, ela estragará toda a preparação da comida finalizada e ser repreendida por sua mãe, que pode dizer: "Já fiz isso. Então, o que você está se preocupando? Eu não aprecio sua agitação." A filha será duramente repreendida. Além disso, na cruz, Jesus pagou por nossos pecados, iniquidade e imundície, doenças e enfermidades, maldição, morte e inferno, e ressuscitou. Ele gritou: "Está consumado." Aceitamos pela fé o que ele já fez. Efésios 2:8 diz: "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus." Não vem de você. Deus nos dá isso como um presente. Não vem de nossas ações, então não podemos nos orgulhar de nossa salvação. Depois que cremos em Jesus e somos salvos, seremos recompensados se nos comportarmos de acordo com o nosso novo status e viver uma vida que dá glória a Deus. A salvação é a graça absoluta de Deus e não podemos acrescentar nada a isso. O plano para nossas vidas já foi concluído no céu. Você sabe, nascemos do ventre de nossa mãe, vivemos aqui e então morreremos algum dia. Alguns podem viver apenas 33 anos. A expectativa de vida média dos lutadores de sumô japoneses é de 33 anos. Algumas pessoas vivem uma vida curta e outros vivem até 90 ou 100 anos. Mas suas vidas foram planejadas por Deus, mesmo antes de nascerem. Vamos ler juntos o Salmo 139:16. "Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe. Todos os dias ordenados para mim foram escritos em seu livro, antes que um deles viesse a existir." Deus já viu nosso corpo informe no ventre de nossa mãe. Ele conhecia cada um de nós e escreveu todos os dias ordenados para nós em seu livro. Portanto, não devemos nos preocupar com o nosso futuro, mas dizer: "Deus, me ajude a andar no caminho que você ordenou para mim." Hoje, incrédulos e ateus lutam para seguir seu próprio caminho na vida. Eles ignoram o caminho dado por Deus e tentam escolher seu próprio caminho. E então, eles têm que passar por dor e sofrimento. O Senhor planejou o caminho que devemos seguir. Quando cremos em Deus e lhe obedecemos, Ele nos guiará para o caminho que Ele preparou. No entanto, se desobedecermos e não confiarmos em Deus, temos que experimentar extrema dor e dificuldades, porque temos que encontrar nosso caminho para nós mesmos. Provérbios 19:21 diz: "Muitos são os planos no coração do homem, mas é o propósito do Senhor que prevalece." Mesmo que existam muitos planos em nossos corações, devemos seguir o plano de Deus para realizar nossos sonhos, senão tudo será desfeito. Basta olhar para o seu passado e perceber como Deus o guiou até o fim. Quando refletimos sobre nosso passado, podemos reconhecer que Deus nos guiou até agora. Mesmo quando nos rebelamos contra Ele e vivemos uma vida errada como incrédulos, Deus nos perdoou e nos guiou. Portanto, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Suas obras de criação e salvação foram realizadas e nosso plano de vida também foi concluído. Devemos orar: "Deus, por favor, deixe acontecer na terra de acordo com o seu plano no céu." Sua vontade deve ser feita através dos crentes. A vontade de Deus não pode ser feita automaticamente. Quando compreendemos a sua vontade, cremos nela e oramos por ela, então será feito. Portanto, conhecer a vontade de Deus e orar para que ela seja cumprida pela fé é o mais importante.
Filipenses 2,13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus revela seu bom propósito através de nossos desejos para nós viver de acordo com a sua vontade. João 15,7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se permanecermos em Deus e sua vontade está em nós, vamos discernir sua vontade e orar de acordo. Quando oramos de acordo com a vontade de Deus com fé, isso será feito na terra, como no céu. Para que a vontade de Deus seja cumprida, devemos acreditar em Deus. Precisamos confiar em Deus, que trabalha nos bastidores. Como podemos realizar a vontade de Deus por nossa própria força? Apesar de nossa falta de poder e força, Deus tem autoridade e poder ilimitados. Jesus disse: certamente estou com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Assim, Deus prometeu: não tema, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustento com a minha destra da justiça. Isaías 41:10. Devemos sempre lembrar que Deus está trabalhando nos bastidores em nosso favor e depender dele e orar a ele com fé. Se nos concentrarmos em nós mesmos em vez de Deus, teremos medo e nos retiraremos. Olhe, quando Pedro viu Jesus, andou sobre as águas sem temer as ondas altas. Ele não andava sozinho. Enquanto fixava os olhos em Jesus e dependia dele, ele podia corajosamente andar sobre a água, mas quando ele desviou os olhos de Jesus e viu o vento e as ondas altas, teve medo e começou a afundar. Devemos sempre ler a Bíblia, meditar nela e orar e aceitar Jesus em nossos corações. Quando estamos no colo de Deus, podemos ter fé, esperança, amor, coragem e ousadia. Deuteronômio 31:6 diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Deus nos diz que devemos confiar nele, que nunca nos deixará, nem nos abandonará, e que devemos ser fortes e corajosos diante de nossos inimigos. Ter essa presença de Deus em nossos corações o tempo todo, precisamos ler a Bíblia. Você pode dizer: eu nasci de novo, mas você não pode superar os ataques do mundo. Ou você pode dizer: recebi o Espírito Santo, mas depois de algum tempo, o Espírito Santo não pode trabalhar em você, a menos que você leia a Bíblia. Devemos ler a Bíblia todos os dias. Alguns podem lamentar: por que eu odeio orar, evangelizar ou frequentar a igreja? Estranhamente, me tornei preguiçoso no trabalho da igreja. Posso ser oprimido pelo diabo. Por que você sofre com o diabo? Jesus libertou você do diabo. Por que você não leu a Bíblia? Você se tornou fraco, deprimido pelo diabo, preguiçoso e ocioso. Portanto, assim como a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida através da palavra de Cristo, você deve ler a palavra de Deus. Acredite, ouça e encha-se disso para viver uma vida vitoriosa. Então a Bíblia diz que devemos ordenar a esta montanha que se jogue no mar. Vamos ler Marcos 11:23 juntos. Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte: vá, jogue-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar que o que ele diz vai acontecer, será feito para ele. Quando os problemas entram em nossas vidas, devemos primeiro discernir a vontade de Deus sobre eles e orar e confiar em Deus, e então os ordenar pela fé. Costumamos pedir a Deus e suplicar a Ele que resolva nossos problemas, mas devemos orar e ordenar
que sejam removidos pela fé, basta seguir o que Deus fez. Quando Deus criou a luz, ele disse: "Ô luz, por favor, venha." Ele ordenou: haja luz, haja expansão, que a água debaixo do céu se ajunte para um lugar, haja plantas e insetos. Sempre que Jesus fazia milagres, ele sempre ordenava: "Vão embora, demônios! Levante-se, aleijados! Que a paralisia seja removida! Abra os olhos e veja!" Quando oramos a Deus com fé, devemos confessar e ordená-lo com a boca. Deus promete que se alguém disser a esta montanha: "Vá, jogue-se no mar", e não duvidar em seu coração, mas acreditar que o que ele diz vai acontecer, será feito para ele. Temos que orar e ordenar consistentemente em nossas vidas. Vá embora, pecado, doença e enfermidade, maldições, morte, ansiedade, dor e desemprego. Venha um emprego estável, dinheiro muito necessário e ajuda. Deus dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Portanto, se você acredita no Deus que dá vida aos mortos, você deve esperar milagres. Se você confia no Deus que chama as coisas que não são como se fossem, você deve comandar como se fossem. Como podemos proferir sem sentido? Não é conversa fiável. Quando você ordena pela fé, Deus fará acontecer. Por favor, repita depois de mim: Deus dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Precisamos desesperadamente chamar coisas que não são como se fossem. Se você quer que Deus faça milagres em sua vida, primeiro creia e ore e ordene as coisas que não são como se fossem. Você deve ser absolutamente positivo. Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7 diz: "Mas quando ele pedir, deve crer e não duvidar, porque quem duvida é como uma onda do mar, soprada e agitada pelo vento. Esse homem não deve pensar que ele receberá qualquer coisa do Senhor." O diabo continua a colocar pensamentos negativos e dúvidas em nossas mentes. Assim, devemos resistir ao diabo incessantemente. Se repreendermos o diabo, ele fugirá de nós. Se o deixarmos ficar, ele repetirá coisas negativas para nós parar. Portanto, não permita que ele fique. Mesmo nas provações e dificuldades, devemos acreditar que se persistirmos com sonhos, esperança e fé absoluta, sem duvidar em nossos corações, então será feito para nós. Devemos ser absolutamente positivos. Devemos pregar o Evangelho e orar para que o reino de Deus venha a todas as pessoas. Nossa nacionalidade deve ser mudada. Mesmo sendo coreanos, agora o diabo está atrás de nós. Mas depois que cremos em Jesus, não somos apenas coreanos, mas também pessoas do reino de Deus. As pessoas não vão dizer: "Aqui está" ou "ali está", porque o reino de Deus está dentro de você. Lucas 17, 21. Por favor, diga amém se Jesus está em você agora. Então, o reino de Deus está em você, o céu é seu, como o Espírito Santo vem sobre vocês, vocês são pessoas do reino. Então você deve viver uma vida centrada em Deus e você deve perceber a palavra de Deus e acreditar como é. Vivemos pela fé. A palavra de Deus é sua revelação. Hoje em dia, recebemos muitas informações e conhecimentos através da televisão e da internet, mas não vivemos pela informação e conhecimento do mundo, mas pela revelação de Deus através de sua palavra. O homem não vive só de pão, mas em cada palavra que vem da boca de Deus. Mateus 4:4. Deus opera milagres através de sua palavra e então opera milagres através de você. Sem você, a vontade de Deus não pode ser feita na terra, mesmo que tenha sido feita no céu. Se foi feito na terra, deve ser feito através de você.
Portanto, por favor, discirna sua vontade através de sua palavra e ore com fé e ordene. Ouse falar com ousadia, diga coisas que não são como se fossem. Então, a vontade de Deus pode ser feita na terra através de você, como é no céu. Deus ficará satisfeito e dirá: agora você está cumprindo a minha vontade. Quero agradecer-vos. Estou contente e alegre. Agradeço-vos. Mesmo agora, Deus quer nos dar o que Ele fez no céu. Mas devemos ser um vaso pronto através do qual o Senhor pode trabalhar. Quando nos arrependemos, aceitamos Jesus como nosso Salvador, recebemos a cidadania do Reino de Deus. Leia e ouça a palavra de Deus, perceba a palavra de Deus, ore com fé e comando. Deus cumprirá sua vontade de acordo. Jesus operará o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu te abençoo em nome do Senhor, que por ordenar e confessar ousadamente pela fé, você cumprirá na terra o que já foi feito no céu. Glória a Deus, aleluia. Se você que ouviu esta palavra talvez foi a primeira vez, você foi muito abençoado com esta palavra, não foi? Então eu te convido para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, para que você possa receber os vídeos, as palavras que postamos todos os dias. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.